O que separa hoje tantos seres humanos da luz? Primeira parte. Como uma noite profunda, paira sobre esta terra a escuridão de matéria fina. Já há muito tempo. Constringe a terra num cerco tão denso e compacto que cada intuição luminosa que tenta subir assemelha-se a uma chama que, por falta de oxigênio, perde a força e, logo, minguando, se extingue. Terrível é esse estado da matéria fina que atualmente se manifesta com seus piores efeitos. Quem pudesse contemplar, apenas por 5 segundos, tais acontecimentos, privar-se-ia de toda esperança de salvação, tamanho seu pânico. E tudo isso foi ocasionado por culpa da própria humanidade, por culpa da sua propensão para o que é baixo. Tornou-se assim a humanidade a sua própria e maior inimiga. E mesmo os poucos que, de novo, se debatem com sinceridade para escalar as alturas, correm o perigo de serem arrastados juntamente para as profundidades, onde se precipitam os outros com sinistra rapidez. Dá-se como que um enlaçamento a que se segue forçosamente a absorção mortal. Absorção pelo pântano visguento e abafadiço, onde tudo submerge silenciosamente. Não é mais um lutar, e sim apenas um silencioso, mudo e sinistro estrangular. E o ser humano não se dá conta disso. O torpor espiritual o torna cego ante fenômenos tão maléficos. Entretanto, o pântano exala suas emanações contínuas e venenosas que acabam fatigando lentamente os que ainda têm forças e estão despertos, a fim de que terminem também submergindo adormecidos e sem forças. Eis como é atualmente na Terra. Com isso, não estou apresentando um quadro, mas sim vida. Como tudo quanto é matéria fina tem formas criadas e vivificadas pelas intuições das criaturas humanas, tal processo se desenrola de fato continuamente. E esse é o ambiente que aguarda as pessoas quando elas têm de sair desta terra, não podendo ser conduzidas para os páramos mais luminosos e mais belos. Entretanto, as trevas se concentram cada vez mais. Aproxima-se, por isso, a época em que a Terra, por um espaço de tempo, deverá ser entregue ao domínio das trevas, sem imediato auxílio da luz, porque a humanidade forçou isso com sua vontade. As consequências de sua vontade, na maioria, tiveram de provocar esse fim. Trata-se do tempo que a João foi permitido ver outrora, em que Deus encobre seu semblante. A noite estende-se em redor. Todavia, no auge das dificuldades, quando tudo, até mesmo o que há de melhor, está ameaçado de submergir, irrompe simultaneamente a aurora. Mas a aurora traz primeiramente as dores de uma grande purificação imprescindível, antes que possa começar a salvação dos que buscam com sinceridade, pois não poderá ser estendida mão alguma aos que aspiram às coisas baixas. Tem de cair até os abismos aterrorizantes, onde unicamente poderão ter a esperança de despertar através de tormentos, os quais provocarão nojo de si próprios. Os que até agora com zombarias podiam criar aparentemente impunes obstáculos para aqueles que se esforçam rumo às alturas, tornar-se-ão calados e mais pensativos, até que finalmente, com lamentos e rogos, suplicarão pela verdade. Então não lhes será assim tão fácil. Serão passados incessantemente pelas mós das rijas leis da justiça divina, até que, através da vivência, venham a reconhecer seus erros. Durante as minhas viagens, pude verificar que, com minha palavra, foi lançado um facho aceso entre os apáticos espíritos humanos, esclarecendo-lhes que pessoa alguma pode dizer que traz consigo algo de divino,
Ao passo que exatamente agora, em muitos trabalhos, se visa descobrir Deus dentro de si, para com isso, finalmente, se tornar Deus. A minha palavra despertou por isso muitíssima inquietação. A humanidade reagiu, revoltando-se, porque só quer ouvir palavras entorpecentes e tranquilizadoras que lhes pareçam agradáveis. Os que se revoltam dessa maneira nada mais são do que covardes, que preferem esconder-se de si mesmos para somente ficarem na penumbra, onde podem sonhar tão bela e tranquilamente conforme seus desejos. Não é qualquer um que suporta ser exposto à luz da verdade, a qual mostra sem compaixão e de modo nítido os defeitos e as manchas das vestes. Com risos, zombarias ou mediante hostilidade, querem impedir o dia que se aproxima, que porá à mostra claramente os pés de barro da construção insustentável do ídolo eu. Tais insensatos brincam apenas de festas de máscaras consigo mesmos, às quais se sucederá impreterivelmente a sombria quarta-feira de cinzas. Com suas falsas opiniões, querem apenas endeusar-se, e dessa maneira sentem-se terrenamente bem e sossegados. Consideram por isso de antemão como inimigo aquele que lhes perturbar essa calma preguiçosa. Toda essa revolta, todavia, de nada lhe servirá desta vez. O autoendeusamento que se encontra na afirmativa de que existe algo de divino no ser humano é um tatear sujo em direção à pureza e à sublimidade de vosso Deus, com que maculais o que há de mais sacrossanto e para quem levantais os olhos em confiança bem-aventurada. Em vosso íntimo se acha um altar, que deve servir para a adoração de vosso Deus. Esse altar é a vossa faculdade intuitiva. Se ela for pura, estará em ligação com o espiritual e, portanto, com o paraíso. Haverá então momentos em que podereis intuir plenamente a proximidade de vosso Deus, conforme muitas vezes se dá na mais profunda dor e na maior alegria. Então, intuireis sua proximidade de idêntico modo como a vivenciam permanentemente no paraíso os eternos espíritos primordiais, com os quais sois intimamente ligados em tais momentos. A vibração forte proveniente do alvoroço da alegria intensa, bem como a da dor profunda, afastam para longe, momentaneamente, tudo quanto é terreno e inferior. E com isso fica livre a pureza da intuição, formando imediatamente a ponte para a pureza de igual espécie que vivifica o paraíso. É esta a maior felicidade do espírito humano. Nela vivem permanentemente no paraíso os eternos. Ela traz a maravilhosa certeza de se encontrar abrigado. Sentem assim a plena consciência da proximidade de seu grandioso Deus, em cuja força se encontram, mas também reconhecem naturalmente que alcançaram a altura culminante e que nunca serão capazes de contemplar Deus. Isso não os oprime, porque no reconhecimento de sua inacessível grandeza, sentem jubilosa gratidão por sua graça indescritível, que ele sempre deixou atuar em relação à pretensiosa criatura. E uma tal felicidade pode usufruir desde já o ser humano terreno. É acertado dizer-se que o ser humano aqui na Terra, em momentos solenes, sente a proximidade de Deus. Mas passará a ser blasfêmia querer inferir dessa maravilhosa ponte, que é ter consciência da presença de Deus, a afirmação de que os seres humanos possuem em seu íntimo uma centelha da divindade. Junto com essa afirmação segue também a degradação do amor divino. Como se pode medir o amor de Deus com a escala de um amor humano? Mais ainda, colocá-lo até como valor abaixo desse amor humano.
Reparai nos seres humanos que imaginam o amor divino como o mais sublime ideal, sofrendo silenciosamente e, além disso, perdoando tudo. Querem reconhecer algo de divino nisso, no fato de tolerar todas as impertinências das criaturas inferiores, como somente acontece com os piores fracalhões e os mais covardes seres humanos, que por isso são desprezados. Refleti sobre o ultraje monstruoso que nisso está ancorado. Os seres humanos querem pecar sem receber punição, para finalmente com isso proporcionar uma alegria a seu Deus, permitindo que ele lhes perdoe as culpas sem qualquer penitência própria. Tal dedução implica uma desmedida estreiteza, preguiça condenável ou um reconhecimento sem esperança da própria fraqueza em relação à boa vontade para a ascensão. Uma coisa é tão condenável quanto a outra. Imaginai o amor divino, límpido como cristal, radiante, puro, imenso. Podeis imaginar então que esse amor possa ser tão degradantemente complacente, doentio e fraco como os seres humanos tanto o querem? Querem construir uma grandeza errônea, onde desejam fraqueza, dando um quadro falso, apenas para se enganarem ainda, para se tranquilizarem a respeito dos próprios erros, que os deixam colocar-se voluntariamente a serviço das trevas. Onde se encontram então a limpidez e a força que incondicionalmente fazem parte da pureza cristalina do amor divino? O amor divino é inseparável da máxima severidade da justiça divina. É ela mesma até. Justiça é amor, e amor, outro sim, somente reside na justiça. Nela somente é que reside também o perdão divino. Está certo quando as igrejas dizem que Deus perdoa tudo e que perdoa realmente. Muito ao contrário dos seres humanos que, mesmo quando alguém tenha expiado uma insignificante culpa, insistem em desconsiderá-lo continuamente. E com tal espécie de pensamento, sobrecarregam-se duplamente por não agirem nisso segundo a vontade de Deus. Aqui falta justiça no amor dos seres humanos. Os efeitos da vontade criadora divina purificam cada espírito humano de suas culpas, através das próprias vivências ou por meio da voluntária correção, tão logo ele se esforce para cima. Saindo dessas mós da matéria, de volta ao espiritual, encontrar-se-á então puro no reino de seu Criador, ficando sem importância o que houver errado antes. Encontrar-se-á tão puro como aquele que nunca errou. Antes, porém, terá de percorrer o caminho regido pela atuação das leis divinas, e nesse fato é que se encontra a garantia do perdão divino, a sua graça. Não se ouve hoje em dia tantas vezes a pergunta atônita: como puderam ocorrer esses anos de tanta calamidade com a vontade de Deus? Onde está nisso o amor? Onde a justiça? Indaga a humanidade, indagam as nações, muitas vezes as famílias e até mesmo as pessoas isoladamente. Não seria isso antes a prova de que, portanto, o amor de Deus é algo bem diferente do que tantos gostariam de pensar? Tentai, pois, considerar, por uma vez ainda, o amor de Deus que tudo perdoa, assim, até o fim, conforme os seres humanos se esforçam paroxisticamente por apresentar, sem penitência própria, tudo consentindo e, por último ainda, absolvendo magnanimamente. Será um deplorável resultado. Cuidam-se os seres humanos tão valiosos que o seu Deus deva sofrer com isso? Valendo mais por conseguinte do que o próprio Deus? Quanto existe nessa arrogância dos seres humanos?
Refletindo serenamente, tereis de tropeçar em milhares de empecilhos e só podereis, então, chegar a uma conclusão: se diminuirdes Deus e o tornardes imperfeito. Entretanto, ele foi, é e será perfeito, independentemente do modo como os seres humanos aceitam esse fato. O seu perdão repousa na justiça, nem pode ser de outra forma. E é nesta justiça inexorável que repousa também esse grande e até agora tão mal compreendido amor. Desabituai-vos de medir conforme critérios terrenos. A justiça de Deus e o amor de Deus destinam-se ao espírito humano. A matéria nada tem a ver com isso. Ela é apenas moldada pelo espírito humano, não tendo vida sem o espírito. Como vos atormentais tantas vezes por causa de ninharias puramente terrenas, que considerais como pecado e que não o são absolutamente? Somente aquilo que o espírito quer numa atuação é determinante para as leis divinas na criação. Mas essa vontade do espírito não é a atividade dos pensamentos, mas sim o intuir mais íntimo, a vontade propriamente dita no ser humano, que pode, só ela, pôr em movimento as leis do além e que de fato as movimenta automaticamente. O amor divino não se deixa rebaixar pelos seres humanos, pois nele repousam as leis férreas de sua vontade na criação, conduzida pelo amor. E essas leis atuam conforme o ser humano nelas se comporta. Podem ligá-lo até a proximidade de seu Deus, ou constituir uma parede, que nunca poderá ser destruída a não ser pela adaptação final da criatura humana, o que equivale a obedecer, no que unicamente poderá achar sua salvação, sua felicidade. É uma perfeição. A grande obra não apresenta nenhuma falha, nenhuma fenda. Qualquer tolo, qualquer insensato que queira diferentemente, arrebentará a cabeça com isso. O amor divino só proporciona o que é de proveito ao espírito humano, e não o que lhe possa causar alegria na terra e parecer agradável. A sua atuação vai muito mais além, porque domina todo o ser. Continua na segunda parte.